Definir funções reais envolvendo as funções usuais do cálculo, como as trigonométricas, exponenciais e suas inversas, é um tópico bem central na computação científica. Então vou mostrar para vocês alguns exemplos. Começar por essa função, que é uma combinação linear entre seno, cosseno e tangente. É claro que eu não vou construir um programa para calcular seno, cosseno e tangente de um ângulo, vou usar uma implementação pronta, uma biblioteca chamada NumPy. Eu vou importar a biblioteca NumPy, chamando ela de NP, como é o mais comum. E agora eu tenho acesso a uma série de funções, constantes e muito mais. Vou mostrar aqui, por exemplo, como calcular o seno de um ângulo. Seno de 1.2 é 0,93. Observa que eu uso NP ponto, o nome da biblioteca é NP, ponto a função lá dentro, o seno. O seno se escreve com I nessa biblioteca. Agora eu vou definir a função completa. dff de x, dois pontos. Observe que quadrado é asterisco, asterisco. Em todas as funções eu digitei NP ponto, não basta digitar numa, tem que colocar em todas. Depois a gente se acostuma. Agora eu posso chamar essa função, como de hábito, f de 1.5 menos 1.6, que é o valor que aparece ali. Agora o exemplo 2 coloca em evidência o quadrado, o cubo, as potências das funções trigonométricas, que normalmente são expressas de uma maneira um pouquinho diferente das outras funções. Então a gente vê ali f de x igual a cosseno quadrado, o quadrado está logo seguindo o nome da função. No Python, todas as funções são trabalhadas mais ou menos da mesma forma, então eu vou escrever como usual, botar o cosseno entre parênteses e elevar ao quadrado. Vamos ver. Eu digitei np.cosseno, dentro dos parênteses 3 vezes x, e lá fora eu elevei ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, é toda essa expressão que está ao quadrado, como se houvesse parênteses aqui, embora seja desnecessário digitar. Não é válido colocar o quadrado aqui. Isso está errado. Então, a função pede f de 7.1, a gente vê o valor ali. Vamos para o próximo. Agora, na notação matemática padrão, seno menos 1 é o arcosseno, é a função inversa do seno, não é 1 dividido pelo seno. 1 dividido pelo seno seria o cossecante. Vamos ver como é que a gente faz. A gente vê arcosseno, se escreve arcsin, menos 8.4 vezes np.arccos de x quadrado, arccos com 2cs, mais np.arctan de 3 vezes x. Agora a gente calcula o valor pedido. Simples assim. Vamos para o exemplo 4. Arcosseno de x dividido por raiz quadrada de 1 mais x quadrado. Vamos ver como é que fica isso. dff de x já começa a ficar uma funçãozinha um pouquinho mais complicada. Vamos fazer a primeira parte de dentro, vou chamar aquele ângulo de θ. O arcosseno recebe um ângulo, então normalmente se espera que esteja ali dentro seja um ângulo. X dividido pela raiz quadrada de 1 mais x quadrado. Então ali raiz quadrada é SQRT, de square root em inglês. Também poderia fazer elevado no meio. Assim, elevado no meio. Mas eu prefiro botar a raiz quadrada, que é mais explícita a minha intenção. Agora eu retorno np.arcosseno de θ. Vamos ver quanto é que é f de menos 5.9 menos 1.4. O exemplo 5, um pouquinho mais complicado, agora tem uma exponencial, que eu não fiz ainda, e funções trigonométricas, onde aparece a constante π ali dentro. Vamos ver como é que fica. Vou começar pela parte de dentro, depois a gente multiplica pela exponencial. Vou chamar isso aqui de um termo, chamar de termo temporário, por exemplo. 2.0 vezes o cosseno. Como é que eu vou fazer o π aqui? np.π. Lá na NumPy também tem as constantes, como π e número de Euler. Aquele termo entre colchetes já está ali.
A gente não vai tentar substituir esse π por uma aproximação, por exemplo, 3.14, porque a gente estaria perdendo qualidade na nossa solução. 3.14 tem só 3 dígitos significativos corretos. A expressão np.π vai ter todos os dígitos significativos corretos nesse sistema de numeração, que é em torno de 16 dígitos. E agora eu retorno a função exponencial np.exp de menos x ao quadrado vezes aquele termo que eu criei ali, que eu chamei de temporário. Agora vamos ver o valor dessa função, f de menos 1.5. Agora aparece a função logaritmo. Retorna, vai ser um logaritmo. Log é o logaritmo natural, não é o logaritmo base 10 ou base 2. Aqui no NumPy, normalmente nas linguagens de programação, log é o logaritmo natural, onde a base é o número de Euler. O número de Euler eu tenho duas opções, uma np.e, a outra é exp de 1, e elevado a 1. Vou escolher aqui np.e mais a base elevado na 2x. Como se vê, o b está sublinhado porque ele não está definido. Então vou botar um valor para ele. Beleza, vamos começar com b igual a 2. E eu vou perguntar aqui, f de 5.1, 7.07. Se eu trocar o b por 3, 11.2. Agora, o que a gente pode fazer de interessante? Usar esse b como um segundo parâmetro da função. Então, eu transformo a função numa f de x, b, tiro esse b de dentro, e agora a função genérica em b. Mas eu vou ter que passar por aqui. Para 2, que é o mesmo valor que eu tinha obtido, e para 3. Fazer um comentário aqui. Esse parênteses aqui é necessário, porque se eu tiro esses parênteses, a prioridade é da potência e não da multiplicação. Então, eu vou deixar ali. Nosso exemplo 7, já é uma função mais complicada, cosseno do cosseno, ainda tem uma função complicada lá dentro. Vou começar definindo aquele numerador. Número é igual ao exponencial de x mais np exponencial de 2 mais x quadrado. Lembrando que essa exponencial vai ser o logaritmo natural, então é a mesma coisa que e elevado. Só que é mais usual a gente digitar assim. E daí o denominador, 1 mais x ao quadrado. Agora o que eu quero saber é o cosseno do numerador dividido por denominador. E ele pede o valor de f de x em x igual a 0,1. Vamos para o nosso exemplo 8, que é o mais complicado de todos. Eu troquei x por t, mas é a mesma coisa, só para mostrar que a gente pode usar. Seriam séries de Fourier, mas não precisa saber o que é uma série de Fourier. Mas são um pouquinho mais complicadas de implementar, porque envolvem somatórios. Vou começar pela função f de t. Começar pelo somatório, depois eu somo meio, uma opção minha. Vou usar a função sum do Python, que faz somas. np.cosseno de n vezes π vezes t, dividido pela raiz quadrada de n que multiplica n mais 1. Para n entre 1 e 10, incluindo o 10. Como no Python os intervalos de inteiros são abertos à direita, eu vou fazer de 1 até 11. Então essa soma vai ser realizada de 1 até 10. E eu vou retornar meio mais a soma. Já posso olhar para o valor de f de t, em t igual a 0,35, que eu estou pedindo, e está lá. Agora, a função g de t, além de trocar o cosseno pelo seno, ela tem um termo adicional multiplicando. Eu vou copiar e vou adaptar, é claro. Até aqui é uma simples cópia. Troquei o cosseno pelo seno e vou multiplicar por 2 elevado na menos n. Esse parênteses é eletivo, eu gosto de pôr, tá? Eu acho estranho deixar assim, então eu prefiro botar. E eu olho para o valor. Muito obrigado, vimos algumas funções reais, a gente segue com exemplos mais complicados.